Portanto, o artigo que eu estava a falar é este, já agora, só para dar uma pequena introdução e basicamente porque é esse o tema de hoje, qual é a relação entre a Bitcoin ou o libertarianismo da Bitcoin, que é possível com a democracia liberal. E este foi o artigo que eu li do Tiago, e eu gostaria que o Tiago fosse um bocadinho mais, portanto isto vai ser basicamente a minha pergunta, mas depois obviamente as outras pessoas se quiserem também fazer perguntas, ou aí no chat já sabem, se quiserem perguntar alguma coisa diretamente também podem perguntar, e temos o espaço do plebe mais à frente. A minha pergunta é, antes de começarmos, o que é a democracia liberal, Tiago? Perfeito, perfeito. É um bom ponto de partida, assim, para a gente conversar, porque é um conceito que se vem sendo usado de diversas formas, né, por vários grupos com interesses diversos, e usa essa palavra, esse conceito, de diversas formas diferentes, né, e muitas vezes, no meu entendimento, de forma bastante equivocada, né. Também vou pedir para a gente. Eu não ando fazendo palestra sobre isso, então eu ando mais refletindo e escrevendo, mas eu vou tentar trazer o artigo em forma de palavra aqui para a gente conversar também, mas É vamos isso, bater é no. isso. O importante é transformar o artigo numa conversa, porque acho que é assim que as Exatamente. pessoas vão chegar lá mais rápido, né? Fique à vontade de me perguntar e a gente vai bater no papo. Acho que a gente podia começar falando sobre democracia em dois pontos de vista, assim, né? A democracia, quando ela é inventada, é legal a gente entender que a democracia ela foi inventada pelas pessoas, não é nada que existe desde sempre, né? Ela foi inventada em um contexto, né, histórico, 2.500 anos atrás, lá em Atenas, teve um grupo de pessoas e um dos principais ali era um cara que chamava Clístenes, e esse cara começou um movimento, né, de conversa entre as pessoas que moravam ali naquele local para discutir como que seria uma governança mais distribuída. Basicamente era isso que ele estava propondo ali naquele momento, né? Se a gente pegar a palavra democracia, na verdade, o que ela quer dizer? O demo eram os distritos de Atenas ali, daquela região que Atenas ficava. Então, democracia era o governo dos distritos. Então, era um governo realmente descentralizado. Não era uma conversa para ter um governo único, ou um governo só que iria governar a todos daquele ambiente, daquela região. Ao contrário disso, era um governo dos distritos. Então, onde sairiam, cada um dos distritos teria a sua liberdade para ser o seu próprio governo. Era isso que ele falava ali, né? Os maiores autores gregos que a gente conhece hoje daquela época, eles não eram democratas, na verdade, eles eram autocratas. Platão, por exemplo, foi um cara que ele foi contra a democracia, e é um autor que é muito forte até hoje, né? Tem um livro muito bacana que é A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que é me fugiu o nome do autor agora, mas ele lê toda a obra de Platão, e ele traz nesse livro como que o Platão era um cara antidemocrático, na verdade. E é um autor que influenciou muito a história da humanidade, né? Então, 2.500 anos atrás, a gente teve essa primeira experiência democrática e ela acabou. A gente não é que de lá até hoje a gente viveu um aclive, assim, um avanço da democracia. Muito pelo contrário, a democracia viveu poucos anos ali, 200, 300 anos, ela acabou e ela foi ressurgir muito recentemente, aproximadamente 300 anos atrás, quando a gente teve um movimento da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos também, com essa nova democracia liberal. Então, o que eu quero trazer nesse primeiro momento é isso. As experiências democráticas que a gente tem na história, elas são muito pequenas, assim, elas são muito pequenas e são muito novas, principalmente a nossa democracia liberal moderna, ela é muito recente. Fora esses períodos, só houve autocracia, basicamente, na história da humanidade. A gente tivemos vários povos sendo comandados e sendo regulados por uma pessoa ou por um pequeno grupo de pessoas, né? Então, por isso que eu encaro a democracia liberal, né? Diferente ela não é similar a governo, né? A democracia liberal eu encaro ela como um processo de destituição de autocracias, né? Ela é um processo de você controlar o governo. Eu acho que eu encaro a democracia com essa visão de um processo democrático. Ela não é um governo, ela não é a vontade da maioria, ela não é eleição, né? Muita gente confunde eleição com democracia. Eleição é um elemento que, se for
mal utilizado, como é muito utilizado hoje em vários países que a gente acompanha. Ele é muito utilizado para ir contra a democracia, né? Então, muitos países usam a eleição contra a democracia. Enfim, um pouquinho do contexto de que como eu entendo e como eu enxergo democracia. Espero que tenha ficado claro aqui nessa minha primeira intervenção. Ficou bem claro, mas eu tenho só uma dúvida, continua aqui atrás da cabeça. Vamos lá. Qual é o ponto fundamental, ou melhor, no teu entender, qual é o ponto fundamental entre a diferença entre a democracia e a democracia liberal? Ou no fundo são a mesma coisa, mas a democracia liberal é uma visão mais moderna daquilo que é a democracia? Eu acho que sim, Hugo. Acho que é mais ou menos isso. A democracia, se você pegar o significado dela na raiz, é a democracia liberal, assim. É esse conceito. Tem um conceito muito bacana qual que são os princípios liberais da democracia, né? Então, o que ela defende? Ela defende liberdade civil e liberdade individual constitucionalmente protegidas. Então, esse é o primeiro princípio liberal da democracia. Um Estado de direito minimamente organizado ali, né? Transparente, público, né? O judiciário independente também, e um sistema de freios e contrapesos eficazes. Por que isso é importante? Porque aí você limita o exercício do poder do executivo, que não fica com o poder 100% na mão dele para fazer o que ele quiser. Então, se a gente sair dessas regrinhas, a gente vai partir para uma autocracia. E mesmo que a gente concorde muito com quem está no poder, mesmo se é uma pessoa que a gente concorda com 100% aquela visão de mundo, aquela visão de estilo de vida e economia e tudo mais, não cabe a gente concordar que aquela pessoa fique no poder para sempre, mesmo que a gente concorde com ela 100% do tempo. Então é isso que a democracia liberal ela traz, assim, ela traz esse sistema de regulação para que a gente não seja comandado por um pequeno grupo ou uma pessoa para sempre. Posso fazer uma pergunta, Claro. Tiago? Claro. Pronto, de acordo com o que foste desenvolvendo sobre a democracia, concordo que efetivamente o Platão fez duras críticas à democracia na obra A República, e isto tem um motivo, porque ele concordava que as pessoas que não percebiam de política não deveriam votar, que a democracia não poderia ser por voto. E tendo em conta isto, a minha questão seria: Tiago, tu acreditas que a democracia existe ou alguma vez existiu? Eu acredito sim. Hoje a gente teve um crescimento do ambiente democrático dos países desde a queda do Muro de Berlim ali. Estou falando de história mais moderna, né? Não lá atrás. Desde 89 até 2005, a gente teve uma ascendência no número de democracias no mundo. Foi um momento ali de muito conflito entre o Ocidente e o mundo oriental. A gente teve um conflito muito grande ali, queda do Muro de Berlim. A gente tem um crescimento das democracias e das democracias liberais, né? A democracia, cara, só completando de novo, e de 2005 para cá, a gente tem um movimento ao contrário. A gente tem uma diminuição dos países e dos ambientes democráticos, né? A democracia, cara, ela não vem para resolver todos os problemas. Ela não é perfeita. Ela não é uma coisa infalível. Muito pelo contrário. A gente vem descobrindo, principalmente com esse mundo mais conectado, com essa ciência de dados muito, muito grande, esse controle, inteligência artificial, a gente vê que a democracia ela é falha, sim. Ela não é um sistema 100% infalível, muito pelo contrário. E muito por causa disso, a gente precisa tomar cuidado para não perder o mínimo de ambiente democrático que a gente tem. Porque hoje, se a gente comparar os países mais democráticos, né, eu gosto muito de acompanhar, junto com um grupo de amigos aí que a gente discute o assunto, alguns índices de democracia no mundo, né? Tem vários institutos
no mundo que fazem pesquisas e de índices democráticos que avaliam liberdade de imprensa, liberdade individual, liberdade em você trabalhar e se associar com o que você quer e com quem você quer, né? Então você tem ali os países mais democráticos, né? O Está VDEM, aqui, né? Está aqui no share, eu pus aqui, como está no artigo também, não é? Tem até depois um link, logo embaixo eu coloquei um link para o relatório completo do VDEM. Quem quiser acessar, é muito interessante. Então você tem as maiores democracias hoje no mundo, né? Que você tem as principais, deixa eu pegar aqui também. Você tem Dinamarca, Suécia, Costa Rica, Noruega, Nova Zelândia, Suíça, Estônia e Bélgica. Esses são os 10 países que têm um índice democrático mais avançado, assim, onde você pode... É engraçado que eu tinha a sensação, eu não sou muito conhecedor da América Central, mas eu tinha a sensação que a Costa Rica até era um país assim um pouco mais autoritário. Não é, a Costa Rica tem índices altíssimos de democracia. A Costa Rica, se não me engano, nem exército tem. Ela tem um nível de paz. A democracia é muito relacionada com o nível de paz, né? Quanto de paz que tem naquele ambiente, assim, né? Então, a Costa Rica é um país que tem um índice democrático bem alto, assim, é bem interessante acompanhar. Outros países da América Central já não são tanto, né? Acho que, se não me engano, Nicarágua tem um índice de democracia baixíssimo, assim, outros países da região... Nicarágua também é um pouco mais autoritário, é verdade, sim. Exatamente, é um país mais autoritário. Olha, Portugal está no top 10. Portugal é bem alto o nível de democracia em Portugal. Bem alto. El Salvador está tentando, né? Mas é que assim, é mais autoritário, mas agora eles implementaram um vírus monetário lá que acho que vai mudar lá. Eu estou a procurar El Salvador aqui, mas não encontrei ainda. Ó, vamos ver aqui El Salvador, quer ver? Deixa eu procurar aqui na minha lista. Portugal é uma rega bof. Não está fácil encontrar El Salvador. Será que está muito mais para cá para baixo? El Salvador não tem um índice muito alto. Tá? Olha, a Nicarágua, encontrei a Nicarágua, está praticamente no fundo. A Nicarágua está mesmo cá em baixo. El Salvador é autoritário. Põe na página vou fazer um find. Se você puder ir na página 45, tem uma tabelinha bem interessante desse relatório aí. 45, vamos lá. E Hugo, depois você procura o Brasil aí, mas em 1500, mais ou menos. Procura o nível de democracia no Brasil em 1500. No tempo das caravelas, né? No tempo das caravelas. Que não democracia. Tu não perdoas. Está aqui, Thiagão, é bom quando tá você aqui vem a tabela que o Tiago aqui, falou. tem que equilibrar. Essa tabela ela é do VDEM, né? O VDEM é um instituto da Universidade de Gotemburgo. Eles hoje são um dos principais estudiosos aí da democracia liberal. Eles dividem os regimes democráticos em 4 grandes áreas, 4 grandes diferenças, assim, né? Você tem as democracias liberais, que são essas da esquerda. Então a gente tem só 35 democracias liberais hoje no mundo. É muito pouco, assim, é um número alarmante, assim, né? Nessa segunda linha, eles falam sobre as democracias eleitorais. Elas não são democracias 100% liberais, mas são governos já com um pezinho no populismo e que usam a democracia para se perpetuar no poder. Então, essa é a definição, basicamente, das democracias. Olha, e aqui nesta coluna temos o Brasil e Portugal, nesta das democracias eleitorais. Exatamente. Temos o Brasil aqui, o Brasil está aqui, Portugal perdeu, Portugal baixou aqui. Onde é que está? Está aqui. Oi, está aqui. Portugal baixou uma posição, talvez. Não, esta setinha quer dizer o quê? Setinha vermelha e a verde. Ela perdeu do último relatório, de um ano para o outro. Desde 2011 perdeu um pouco, é isso? Exatamente. Okay. 2021 para 2011 para 2021, exatamente. E El Salvador está na terceira coluna aqui, El Salvador, ó. Já é uma autocracia eleitoral, já é um nível mais baixo de liberdade e de democracia do que a gente encontra. E na última coluna aí são as autocracias fechadas, né? Aí são os países que têm menor nível de liberdade. Você não tem praticamente nenhuma liberdade civil, nenhuma liberdade individual, nenhuma liberdade de imprensa, né? Então
eles começam a organizar melhor esse conceito de democracia e como cada um dos países está situado nesse conceito, né?